Eu adoro fazer uma analogia. O contrato ele não é do jurídico, ele é do negócio, ele é do time que está comprando ou do time que está vendendo. E essa gestão, né, o jurídico ele é um papel importante, mas ele é um agente que muitas vezes atrasa o contrato. Todo mundo tem medo de deixar alguma coisa de fora ou saber se está assinando alguma coisa perigosa. Então o jurídico ele é consultado a todo momento para: "Posso assinar isso? Ó, outra parte pediu para colocar essa cláusula, isso pode?". Então o jurídico ele fica ali como sendo o guru do risco, né, de uma determinada transação. O Remessa Talks está no ar, seu podcast sobre startups, inovação e novos negócios. Uma produção da Remessa Online e um oferecimento dos produtos da Remessa. Começando pela Conta Global, sua solução para viagens e para pagamentos internacionais, pelo Remessa Pay, o meio de pagamento favorito das startups. Use o Remessa Pay e economize até 7 vezes o valor que você gastaria com cartão de crédito para pagamentos internacionais de fornecedores, e do Remessa for Startups, a solução da Remessa Online para trazer do exterior o aporte recebido pela startup. Nessa nova temporada, a quarta temporada do Remessa Talks, eu estou aqui hoje com Gabriel Senra, que ele é o CEO da Lint. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie remessa online sobre negócios e startups. Gabriel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos logo para a conversa. Me diz por que é necessário usar a inteligência artificial para ficar lendo contrato para aliviar a vida dos advogados. Maravilha. Gente, obrigado pelo convite, Rui. Obrigado, é um prazer estar aqui. Super honrado pelo convite da Remessa Online. Enfim, tema de inovação e tecnologia é coisa que a gente gosta lá na Lint. Só para me apresentar, né, eu sou o fundador da empresa, estou nessa jornada aí há alguns anos. E como você bem disse, o nosso produto, a nossa solução está muito ligada a desburocratizar uma área e uma profissão que é muito conhecida por burocracia, papel e etc. Então, muito até próximo do que a Remessa pensa de oferecer comodidade, economia e eficiência para um negócio que é quebrado, né, que é transações internacionais e pagamentos, a gente pensa na mesma coisa para o jurídico. Advogado sempre foi sinônimo de burocracia, contrato, né, tá por toda parte numa empresa e hoje o que a gente enxerga é que existe uma enorme possibilidade de reduzir o tempo gasto com elaboração, revisão, assinatura e gestão de contratos e essa pressão que existe nas empresas por contratos cada vez mais rápidos e, ao mesmo tempo, os advogados querendo preservar o risco do negócio, gera uma fricção muito grande. E a forma que a gente encontrou de equilibrar isso é adotando tecnologia. E a gente vem fazendo isso ao longo dos últimos anos. A empresa foi fundada em cima desses preceitos, a gente pode debater um pouco sobre isso. E mais recentemente, como você bem inaugurou, o tema inteligência artificial ganhou protagonismo, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a Harvard Business Review, né, acabando de divulgar uma pesquisa falando que 45% das atividades dos advogados pode ou vai ser substituída por, né, ferramentas de inteligência artificial. Eu acho que a principal análise é: existe um impacto absolutamente inevitável de inteligência artificial em todas as profissões. No caso do jurídico, ela é muito grande, porque muitas atividades elas são muito manuais e repetitivas. E dentro do contrato existe isso, né? Revisar texto, identificar padrão, identificar cláusula que está com problema. Então, a gente tem sido protagonista dessa inovação hoje aqui no Brasil, trazendo inteligência artificial para os processos de elaboração, revisão e gestão de contratos. E, enfim, tem muito tema para a gente discutir aí em cima disso. Antes de você tomar coragem e montar uma startup, você era advogado da Vale. Eu fico imaginando que uma empresa grande como a Vale deve ter muito advogado trabalhando nela. E muito contrato, e muito processo, e muita coisa envolvendo esses documentos jurídicos. Como é que era antes da inteligência artificial e como é que vocês usaram a inteligência artificial para resolver isso? Legal. Acho que é importante esclarecer um tema, né, a história da fundação da Lint, ela está muito conectada até com a minha jornada como advogado. Então, assim, eu via uma série de ineficiências no segmento jurídico, né, tanto do ponto de vista operacional, muita atividade repetitiva, e tinha um desejo de, né, ressignificar essa visão que as pessoas têm mais tradicionais do advogado, como sendo uma pessoa que fala não, como sendo a pessoa mais burocrática, mais formal. Então, Vestindo terno e vestindo terno e gravata. gravata. E eu falava: "O advogado não precisa ser assim, a gente pode estar próximo do negócio, pode falar sim, pode pensar diferente, etcétera". Então, tem uma visão, acho que é, né, importante contar essa história, né, tem uma visão de realmente trazer tecnologia e automação para atividades, mas tem uma visão maior de ressignificar a profissão jurídica como um todo, o papel do advogado nas empresas, etcétera.
A minha jornada profissional, né, eu fui advogado de escritório durante um tempo, depois eu fui para o departamento jurídico de empresa, como eu estava te contando aqui nos bastidores, a gente fez a transição, né, eu fui parte do departamento jurídico que fez a transição da área de logística da Vale para o que hoje é a VLI. Foi um deal super legal e nós lá já éramos muito preocupados com tecnologia na época, mas todo esse hype de inteligência artificial e legal ops que existe hoje no mercado, não tinham esses nomes, não tinham essa visão. Então, assim, o que eu observava? Tinha muita gente infeliz com o que fazia, né? Não gostava de trabalhar com o que trabalhava, e tinha muita oportunidade de fazer mais rápido ou fazer com menos erro uma mesma coisa. Tanto no âmbito do contencioso, e aí, para quem não sabe o que é contencioso, né, lidar com os processos, quanto no âmbito de contratos, que é efetivamente fazer com que duas partes acordem e, né, coloquem os combinados num pedaço de papel. Então, gastava-se muito tempo negociando, revisando, que ele vai e vem. Eu costumo brincar sempre com os nossos clientes, que é todo mundo já recebeu aquele e-mail de contrato de prestação de serviços, Rev 3, V final, assinar esse ponto, DocX, pelo amor de Deus, e aí fica salvo no desktop, enfim. É muito manual o processo de construção de documentos. A gente escreve o que quer e, enfim, tem muita oportunidade. Quando a empresa foi fundada há alguns anos atrás, né, o acesso às tecnologias de inteligência artificial era diferente. A gente entendia uma outra coisa. Então, o nosso começo, para ser bem honesto, não tinha nada a ver com inteligência artificial. Tinha a ver com automação. Então, a gente criou ferramentas de automação de documentos, tanto para o contencioso quanto para contratos. E assim foi que a gente foi dando os primeiros passos como uma startup. Nosso problema, originalmente, era o tempo gasto com atividades repetitivas. A automação seria, preencha esses campos, Exato. escolha o tipo de contrato ou o tipo de documento que precisa ser gerado, aí você só encaixava as peças, as informações variáveis numa coisa que já estava construída. Maravilha, parece que eu tô falando com um cliente que usa o produto há anos, porque é exatamente isso, assim, a gente tinha um formulário inteligente que as pessoas iam preenchendo e vendo ao vivo o contrato sendo preenchido. Uhum, Isso permitiu às empresas fazer documentos a uma fração do tempo. uhum. Então você tinha tanto a possibilidade de gerar contratos, quanto atos societários, procurações, qualquer documento que é normal num jurídico de empresa, a uma fração do tempo. E isso nos deu ali, né, bons clientes, bons contratos, a gente foi crescendo e a gente foi se entendendo como o que o mercado hoje chama de CLM, que é um Contract Life Cycle Management. Então a gente opera hoje de ponta a ponta no que diz respeito a contratos. Eu adoro fazer uma analogia. O contrato, ele não é do jurídico, ele é do negócio, ele é do time que está comprando ou do time que está vendendo. E essa gestão, né, o jurídico, ele é um papel importante, mas ele é um agente que muitas vezes atrasa o contrato. Todo mundo tem medo de deixar alguma coisa de fora ou saber se está assinando alguma coisa perigosa. Então, o jurídico ele é consultado a todo momento para, posso assinar isso? Ó, a outra parte pediu para colocar essa cláusula, isso pode? Então, o jurídico ele fica ali como sendo o guru do risco, né, de uma determinada transação. Só que isso é sinônimo de atraso, burocracia, papelada, vai e vem de e-mails, etc. E tudo que a gente luta, né, contra essa burocracia. Quem Então, já precisou trazer um fornecedor externo, alguma coisa assim que tinha que elaborar um contrato, sabe que você tem que entrar numa fila no jurídico, né. E exatamente. essa fila às vezes leva 5 dias, 10 dias para ele te dar uma resposta, né. Às vezes até mais, né? Tem clientes que nos procuram, não vale a pena contar, mas assim, tem empresas que estão chegando a casos de falar: olha, já tem casos aqui médio de 45 dias para aprovar um contrato. Meu Deus. É muito impressionante o nível de atraso que pode chegar à burocracia interna, do quantos documentos são solicitados, etc. Eu adoro contar um caso de uma empresa, né, global que a gente atende, que nos procurou com o seguinte problema: o jurídico e o time de compras estavam brigando. E aí o time jurídico resolveu dar autonomia para o time de compras fazer os seus próprios contratos. Meu E Deus. aí, por meio da nossa solução, a gente conseguiu fazer com que 80% dos contratos assinados pela empresa não mais passassem pelo jurídico. Isso foi uma grande revolução lá, economia de muitos milhares de dólares em orçamento de time e soluções, etc. É um caso que a gente tem muito orgulho. Novamente, sempre pensando em eficiência e tecnologia para, né, devolver para as pessoas o tempo que é gasto com atividades repetitivas. Você falou da automação. Agora, hoje, a gente foi além, principalmente por causa da inteligência artificial generativa, aquela que Sim. consegue interpretar e trazer respostas e fazer os ajustes. Como é que foi essa transição? O que vocês passaram a fazer, quando começaram a contar
com esse tipo de tecnologia? Perfeito, ótima pergunta. Uma das principais vantagens da inteligência artificial em linguagem, né, natural e interpretação de, né, IA generativa é a possibilidade de interpretar textos ou de sugerir a redação de textos diferentes. Então, existem duas coisas que a gente está fazendo que são muito relevantes. A primeira delas é auxiliar. Então, só para dar um plano de fundo de legal, né? A gente ganhou muito protagonismo fazendo automação de documentos. O que é isso? A gente tinha uma versão padrão de um documento que era proposta pelo nosso produto e gerada. Ali a gente tinha total domínio sobre o que estava dentro do documento. Só que isso não reflete a realidade total dos documentos que são analisados pelo jurídico. Muitas vezes, a gente, usando uma linguagem aqui que é própria do jurídico, a gente revisa a minuta do terceiro. O que é isso? Não é a nossa versão do documento que foi para a mesa, é a versão do outro. Então, quando o jurídico sai da versão que ele propôs, ele já não tem mais domínio sobre o que está escrito ali. E qual que é o trabalho? Ler tudo, identificar se aquilo pode ou não pode, interpretar tudo aquilo. Então, tem uma coisa que está, né, usando uma linguagem mais informal aqui, bombando de solução, é a revisão de contratos não padronizados da empresa. Hoje cedo eu estava falando com um cliente, que é uma empresa, né, do setor de beleza, eles revisam muitos contratos, foram mais de 11.000 revisões de contratos no ano passado, né, feitas por um time enxuto. Então, né, são advogadas que estão ali fazendo um trabalho excelente. E o que acontece? Elas têm o desejo de acelerar esse processo de revisão. Elas contrataram a Lint para quê? Para fazer essa pré-análise, essa pré-revisão do contrato. Então, a nossa inteligência artificial lê e interpreta o contrato a partir das regras da empresa. Então, tem uma cláusula X, tem um prazo de vencimento até tantos dias, como é que faz para rescindir o contrato? Todo o conjunto de regras que são usadas para revisar esse contrato estão hoje endereçadas na nossa plataforma e a gente faz esse resumo, entrega esse resumo para a advogada e isso acelera o processo de revisão dela. Não precisa ler palavra por Exatamente. Ou palavra então de ela um já contrato sabe onde extenso. ir. Exatamente. Uhum. Ganha tempo. E não só para revisão, mas também para elaboração, né? Porque você citou uma empresa que tem 11.000 contratos para revisar por ano, Uhum. praticamente 1.000 contratos por mês. Sim, Você está falando aí de uma quantidade absurda de contratos em revisão a cada dia, né? exato. E se for humano, o primeiro contrato vai ser muito bem revisado. O O último último nem contrato do tanto. dia vai ser aquele Perfeito. passado bem Perfeito. por cima. Sabe uma outra coisa que a gente tem visto? A gente consegue fazer a inteligência artificial sugerir redações de texto ou identificar, né, padrões. Então, é muito comum, a gente tem hoje, a gente até apelidou essa solução de Amanda no começo, depois a gente mudou esse nome, mas era carinhosamente como a gente chamava a nossa inteligência artificial treinada dentro de casa. Ela era muito boa para sugerir redação de cláusula. O que acontece? Muitas vezes você está diante de uma situação atípica. Vou citar uma aqui. Uma agência de publicidade estava procurando, não me procurando, mas procurando uma ajuda para fazer uma redação de cláusula para agenciamento de influenciador ligada, né, a sites de aposta, por exemplo, que é uma questão delicada. Qual que é a forma da gente redigir isso, né? E, enfim, a inteligência artificial consegue sugerir. Você conta para ela o problema, preciso que seja assim, assim, assado. Ela sugere a redação de cláusula de uma forma muito adequada. Isso substitui o trabalho do advogado? Não, mas ajuda muito. Então, eu costumo dizer, eu sou bombardeado por essas perguntas onde quer que eu vá. A inteligência artificial vai acabar com os advogados? A tecnologia e as startups, essas legal techs, como a gente é chamado, vão acabar com os advogados? Não, definitivamente não. Mas vão mudar radicalmente como a gente trabalha, como os profissionais do direito trabalham. Então, assim, eu costumo dizer que o melhor profissional do direito hoje é aquele que já está usando AI ou inteligência artificial para trabalhar no dia a dia, porque ele está à frente enfim, de uma multidão atrás que ainda não se atentou para esse fato. Porque você reduz tempo. E eu acho que essa que é a questão, né? Você reduz tempo e reduz erro. Exato, Você exato. Não é reduz só dois tempo. pontos Perfeito. bastante críticos que estão relacionados às questões jurídicas. Quer dizer, você faz rápido e diminui o problema que lá na frente você pode ter, né? Você dá uma filtrada melhor. Agora, esse impacto que vocês estão sentindo é um impacto que todas as profissões estão descobrindo que estão tendo, né? Uhum. Seja pela inteligência artificial, seja por um aplicativo que permite você chegar ao produto mais barato. Então, assim, tá todo mundo sendo influenciado pela tecnologia. Até onde você acha que a gente consegue ir com a tecnologia e o que vai ficar
na mão realmente do advogado? Essa é uma ótima pergunta. Tem um aspecto que é, né, muita gente olha só para as funções de ferramentas. A gente olha para como as ferramentas estão mudando o profissional jurídico ou o profissional de qualquer área. Mas, assim, é claro que soluções como a nossa geram uma eficiência em que o tempo que, né, era necessário de 10 pessoas, às vezes a gente precisa de menos advogados para revisar aquele volume de contratos. Ao mesmo tempo, a tecnologia ela é uma ótima oportunidade. Então, por exemplo, a gente está falando muito agora de regulação de inteligência artificial, de governança de proteção de dados, que dados a gente pode tratar. Quando a gente teve esse boom de fintechs no Brasil e no mundo, não tinha regulação sobre isso, né? A gente tinha regulação para bancos, mas as fintechs não eram bem reguladas. Quem trabalhou muito na construção dessas regulações? Os advogados. Né? Quando a gente começou a ver aplicativo de delivery, aplicativo de transporte, essas questões estão até agora sendo discutidas. A gente está agora, enquanto a gente fala, vivendo uma das maiores discussões sobre relações de trabalho, por exemplo, com entregadores, com motoristas. Isso é muito jurídico. Então, o que que eu convido todos os advogados a pensarem? Não enxerga a tecnologia como uma ameaça, e sim como uma oportunidade. Quanto mais moda a gente inventar, quanto mais coisas a tecnologia nos permitir fazer, mais discussões sobre se isso pode ou não pode vão surgir, mais questões regulatórias vão acontecer. Então, isso responde a sua pergunta em partes, né? Vai caber ao advogado mais a parte de criação e identificação de problemas de negócio, de riscos, e menos a parte de execução. Eu, particularmente, acho que vai sobrar a parte legal, que é entender conflitos, mediar conflitos, entender A parte interesses. legal que você está falando, não está falando de legalidade, está falando da parte Ótima, boa, da ótima parte referência, boa da do parte trabalho. boa, da parte gostosa do trabalho, que é entender problemas, mediar conflitos, entender, se antecipar a riscos, fazer análise de problemas e menos sentar e escrever uma petição ou escrever um contrato. Uhum. Eu honestamente sempre achei isso muito chato, mas agora a gente tem ferramentas para ajudar esse trabalho a ser mais bem executado. Você sabe que eu ouvi uma definição que eu achei bem interessante, né? Que as pessoas elas não vão perder seus postos de trabalho para a inteligência artificial. Elas vão perder seus postos de trabalho para quem usa melhor a inteligência artificial. Eu não sei quem falou essa frase, mas eu concordo totalmente. Outro dia eu escrevi isso até no meu LinkedIn, assim, eu acredito muito nisso. Os postos de trabalho hoje, eu convido sempre o nosso time a usar isso, né, a usar a inteligência artificial, a testar. Quanto mais os profissionais, e não só os jurídicos, tá? Todo mundo que estiver usando inteligência artificial hoje já está na frente. A gente está vivendo uma coisa mais ou menos parecida, né? Eu falo que é sempre difícil entender a transformação quando a gente está no meio dela. Depois que isso passa, né? Alguém duvida hoje que a internet foi uma mudança radical na forma como a gente enxerga o mundo? Não, ela é evidente que foi. A impressora também. Eu falo sempre isso nas minhas palestras. Qual foi a maior transformação que o direito teve até hoje? A primeira, a impressora. Ela democratizou o acesso à informação. Antigamente, os livros ficavam presos numas bibliotecas e ninguém tinha cópia. De repente, foi possível imprimir as leis, jornal, publicação. Você acessa mais a informação. Então, quando você tem o barateamento da impressora, você tem mais gente consumindo material, mais gente aprendendo coisas. Depois, a internet. A internet viabilizou vários modelos de negócio, várias coisas que geraram mais emprego, mais. Então, assim, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado. A internet mudou o mundo. A gente está diante de uma transformação tão impactante quanto, que é o uso da inteligência artificial. A gente ainda não consegue imaginar o impacto que isso vai ter nas nossas vidas, mas certamente profissões, mercados, modelos de negócio vão ser transformados por isso. E sabe do que mais? Assim, quando a gente para refletir sobre isso, né, é muito curioso observar como que na nossa história, lá atrás, quando a gente criou a empresa, eu era chamado de maluco, de irresponsável. Os advogados jamais vão aceitar automação, jamais vão aceitar, usar esse tipo de tecnologia. E realmente é um público, historicamente mais conservador, mais avesso a risco. Eh, Isso não tem mais lugar hoje, né, tipo assim, é muito bom ver como que há 5 anos atrás as pessoas ainda tinham uma resistência e hoje existe uma corrida por essa atualização, por encostar em projetos que estão mais modernos, etcétera. E isso é muito bom, é uma oportunidade. Você está me falando da resistência de quem está de um dos lados da mesa. A resistência do outro lado da mesa, que é do setor judiciário, do sistema judiciário, do juiz, dos cartórios, né, dos desembargadores e ministros, deve ser muito maior do que os advogados. Como é que essa inteligência começa a permear esse universo jurídico do lado de quem julga? Já está chegando? Ainda não? Chega por onde?
Eh, essa observação ela é ótima, porque o que que acontece? O sistema, toda ineficiência beneficia alguém. Então, assim, é você parar os cartórios, né, do sistema judiciário. Eh Eu acredito muito e torço muito para uma revolução no mundo dos cartórios, porque é um processo que ainda é burocrático e ineficiente, né. Tem soluções hoje que estão automatizando buscas de documentos, inclusive eu sou super parceiro de uma empresa, posso citar aqui, a Pode. Docket, que é uma empresa que eu sou super fã, estão causando uma verdadeira revolução na gestão de documentos públicos, certidões, alvarás, documentos que estão registrados em cartórios, e é um mercado muito carente desse tipo de inovação. Então isso eu separo esse mundo, assim, precisa de uma revolução. No judiciário, a discussão é outra. Está muito ligado à questão de incentivos, né. Existem hoje muitos e muitos servidores e juízes sedentos por inovação. Eu conheço vários. E a transformação está acontecendo. Hoje em dia você tem já muitos juízes e muitos servidores desejosos por usar ferramentas tecnológicas, por usar tendências, por exemplo, a gente tem um tema que agora que está super forte, que é legal design, visual law, que é transformar a linguagem em algo mais, né, palatável, mais visual, mais, né, amigável para o usuário final. Isso está muito forte. Que incentivo eles têm para percorrer isso? Nenhum. Pelo contrário, existem barreiras sistêmicas, barreiras, construídas por o sistema tem que ser um só, ele não pode trocar, tem que ser o mesmo sistema para todos os estados. Então você tem uma série de barreiras, né, que são barreiras de governança, que são muito mais difíceis no setor público. Então vencer essa barreira é muito difícil. Onde que eu estou vendo isso mais fácil? As empresas de economia mista, que são empresas públicas que têm uma participação em capital privado, têm conseguido fazer algumas movimentações. A gente mesmo atende uma, empresa que é uma empresa pública e tem conseguido fazer projetos legais. No judiciário ainda é um desafio. A gente tem hoje, né, o STF protagonizando discussões sobre isso, o CNJ querendo fazer, mas é um mega super desafio. Então, assim, eu acredito muito que essas transformações no setor público virão de contratos maiores dessas big techs, enfim, de contratos com empresas como Google, Amazon, etcétera, pra né, Microsoft, por exemplo, para revolucionar a forma como eles usam, porque é um desafio muito grande. O judiciário é sempre reticente à implementação de novas tecnologias. Ele foi reticente quando surgiu a máquina de escrever, Sim, ele foi reticente quando surgiu a possibilidade de fazer audiência remota, ele foi reticente quando surgiu a possibilidade de digitalizar os processos, e tudo isso, apesar da resistência, passou. Então, inevitavelmente, a inteligência artificial vai chegar lá e deve fazer uma grande mudança quando chegar. Por outro lado, a gente está vendo que as pessoas estão começando a se acostumar com essa ideia, né. A gente vai deixar de lado logo, logo a gente deixa de lado de fazer a busca como a gente busca no Google hoje, ah, com certeza. para buscar de outra forma uma solução, um esclarecimento muito maior, uma informação muito mais detalhada. O que que a gente pode imaginar sobre esse futuro da inteligência artificial? Como é que a gente vai lidar com ela? Como a gente lida hoje com o smartphone, que hoje parece que não tem mais segredo a gente usar o smartphone. Você acha que chega nesse ponto dele estar em tudo? Sim, você já ouviu falar num livro que chama Organizações Exponenciais, do Salim Ismail? Já ouvi falar, não li. Não leu? É um livro que eu super recomendo, vale para todo mundo que estiver nos ouvindo aqui, é um livro muito interessante. E nele, ele conta sobre a curva dos que ele chama de 6Ds, né. E aí ele faz uma comparação do telefone celular, por exemplo. Quando o telefone celular existiu, foi primeiro criado, aquele Motorola grandão, Numa né, a pasta. pasta, o PT-550, né, muita gente que vai nos ouvir nem lembra disso, mas tinha uma antena, a bateria era um tijolo, demorava, descarregava fácil, ele não pegava em qualquer lugar. A experiência de algo que é analógico se torna digital, a primeira coisa que acontece é a digitalização. Na sequência, a decepção. É frustrante lidar com algo que está em construção e por isso essa resistência. Os juízes falam: não, mas eu preciso ter certeza. O advogado quer garantir que o negócio funcione com 100% de acuracidade. A gente quer que a experiência dos produtos seja muito boa. Então, a maioria das pessoas, né, não são inovadoras e early adopters de tecnologia, elas são mais resistentes. Existe um pequeno grupo de pessoas que usa, testa, né, e são essas pessoas que criam a inovação, que permitem que a inovação aconteça. Logo na sequência, você tem outros Ds, que são o D da disrupção,
da democratização, da desmaterialização e depois o último é o da democratização. O que acontece? As coisas elas se tornam, né, os problemas que causavam decepção são resolvidos. Depois essas coisas ficam mais baratas, elas se juntam. Então, como é que se juntam? A gente tinha um navegador de internet, um tocador de música e um telefone, que depois se uniram numa coisa só. Hoje em dia você não tem mais cartão de crédito, você paga por aproximação, você não faz várias coisas que antes eram itens separados. A gente vai juntando as coisas. Depois elas vão ficando mais baratas. Lembra que a gente pagava uma fortuna por um HD enorme, hoje em dia ele é mais baratinho? As coisas elas vão. Então, depois todo mundo usa. Hoje em dia, praticamente todo mundo que a gente conhece tem um smartphone com tela colorida. Isso já não foi realidade. Eu acredito na mesma coisa para o uso da inteligência artificial generativa nas nossas vidas. A gente tem, né, eu acredito sim em empresas grandes, não dizer monopolizando, que é uma palavra muito forte, mas dominando a tecnologia no que diz respeito à criação de modelo. Então, você tem hoje a própria OpenAI, o Google, etc., trabalhando na construção de modelos de linguagem de inteligência artificial, mas muitas e muitas empresas, a Lint inclusive, trabalhando em aplicações disso. E daqui muito pouco tempo, respondendo agora de forma objetiva a sua pergunta, desculpa se eu viajei muito, Não, mas tá ótimo. daqui muito pouco tempo a gente vai ter muitas aplicações disso no dia a dia, que vão estar cada vez mais baratas e mais disponíveis para todo mundo, mais acessíveis. Então, sim, eu acredito que a gente vai ter inteligência artificial para olhar o horário do voo, para mexer no transporte público, para mexer nas nossas aplicações, para receita em casa, para, enfim, aplicações inúmeras. Então, sim, eu acredito que vai estar nas nossas palmas. Coisa que eu não sei dizer ainda. Qual vai ser a interface? Se vai ser num óculos, se vai ser no celular, se vai ser numa tela. Eu efetivamente não consigo prever hoje como a gente vai consumir isso, como a gente vai interagir com ela. Você falando sobre isso, eu participei recentemente de um evento. Ele foi simultâneo em alguns lugares do mundo e foi promovido pela Bosch. Então a Bosch juntou gente em vários países e principalmente na Alemanha, onde eles apresentaram soluções de inteligência artificial. Então, aqui no Brasil, o encontro reuniu um grupo não muito grande de pessoas na unidade da Bosch, lá Uhum. em Campinas. E aí eles estavam demonstrando o que eles estão fazendo com base em inteligência artificial. Eles demonstraram inteligência artificial aplicada ao processo produtivo, inteligência artificial para fazer simulações dentro de fábricas. Sim. Então, por exemplo, olha, qual é o melhor caminho, qual é a melhor disposição de uma linha de produção para a fabricação disso ou daquilo. Inteligência artificial em eletrodoméstico, para ajudar você na cozinha, Sim. fazer receita. E inteligência artificial, que eu achei bem interessante, principalmente por ser parte da Bosch, que tem uma divisão automotiva muito forte, que eles estavam demonstrando o seguinte: imagina que hoje você tem um carro que tem uma câmera na frente, e esse carro que já é autônomo, ele usa o quê? Ele usa um radar, algumas tecnologias para evitar que ele saia da pista, que ele passe sobre alguma coisa. Mas o que esse radar não sabe é, é identificar o que ele está vendo e tomar decisões a partir do que ele vê. Uhum. E o exemplo que eles deram é assim, fantástico. Ele falou: se você imaginar que você tem uma bola no meio da rua, o radar do carro vai ver que é um objeto pequeno e que ele pode passar por cima. Então ele não vai acionar o freio. Só que se você, humano, vê uma bola em cima da rua, o que você pensa na sequência? Se tem uma bola, tem uma criança que vai sair correndo De de algum dentro de lugar. casa, de algum lugar, para pegar essa bola. Então você, sabendo desse contexto, você tira o pé, diminui a velocidade, começa a olhar para lugares onde você não estava olhando. Essa é uma diferença entre o carro de hoje e o carro com a inteligência artificial mais apurada. Uhum. Se ele souber que aquele objeto pequeno na frente é uma bola, ele pode estar programado para saber se tem uma bola, tem uma criança correndo atrás dela. E aí ele toma uma decisão que seria diferente se simplesmente ele estivesse avaliando como um obstáculo. E aí é a integração da inteligência artificial que vai começar a ser transparente para nós, né? Sim. Na hora que isso estiver tudo funcionando, você não vai olhar mais, que é a mesma coisa que o teu telefone celular, né? Você não precisa ficar dizendo muita coisa para ele. É. Você baixou os aplicativos e ele faz o resto por Exatamente. você, né? Agora, Gabriel, agora que a gente já entendeu um pouquinho desse contexto, como é que você foi parar nele? Por que você trocou
a cadeira de advogado pela cadeira de CEO? Era porque você não estava fazendo tantas coisas legais? Essa referência do legal é sempre boa. Na verdade, assim, isso volta um pouco na minha infância e na minha adolescência, assim. Eu sempre fui uma criança meio esquisita, eu adorava, né, tive o privilégio de ter acesso a computador muito novo. Eu sou de uma geração que eu ainda peguei, né, a escola sem computador. E, enfim, eu tive acesso a isso muito novo e eu sempre fui muito curioso, gostava muito. Comecei a trabalhar muito novo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, e sempre tive ali inserido em coisas mais, né, inovadoras. Eu tive a chance de fazer coisas muito legais ainda muito novo. Depois eu fui estudar direito, eu tinha um sonho de me tornar advogado, executivo de empresa, eu tinha um plano, que era eu quero me tornar diretor jurídico de grandes empresas. Eu achava que isso seria muito legal. E eu juntei um pouco da minha vivência com tecnologia, né, meu interesse por gestão. Eu também, além de direito, estudei gestão na Fundação Dom Cabral. E eu trabalhava nesse mix ali, eu tentava misturar tecnologia, gestão e direito. Mas a verdade é que eu não era feliz e eu via muita gente não sendo também. Eu encontrei no direito um lugar extremamente, né, classista, machista, racista, homofóbico, muito formal, que tem uma série de preconceitos e uma dinâmica que não me deixava, feliz. Então, assim, o direito e os escritórios de advocacia eram lugares que, na minha visão, eram muito tóxicos, muito difíceis, muitas pessoas infelizes, viciadas em remédio e tal. E aquilo me incomodava muito. Então, tem a fundação da Lynch, né, o meu desejo, meu ímpeto empreendedor. Eu costumo falar que todo empreendedor ele faz porque é muito difícil empreender, né? Você já deve ter lidado com essas histórias aqui, né, ao longo dessas temporadas de forma muito intensa. Empreender é muito difícil, dá muito trabalho. Tem que ser insuportável não fazer aquilo mais para a gente dar conta do quanto difícil é. E para mim era insuportável duas coisas: ver o quanto o direito, né, era um ambiente do qual eu não queria fazer parte e muita gente não queria, não se identificava, não era bem acolhido, e o quanto era ineficiente o trabalho, né, dentro do direito. Então eu tive esses dois desejos: trazer tecnologia para tornar a atividade, né, mais eficiente, e hoje a gente fala em redução de burocracia. Eu queria que advogados, direito, documentos não fossem sinônimos de burocracia, mas eu também queria permitir que o mercado jurídico fosse também ressignificado pela cultura, pela linguagem, pela vestimenta, que a gente não fosse mais julgado por ser quem a gente é, etc. Então eu queria criar uma empresa que fosse exemplo disso. E eu tenho o Uhum. maior orgulho de ter feito isso. A gente ainda não conseguiu, né, gerar o impacto que eu quero no mercado por causa do nosso tamanho. A gente ainda não tem impacto global mas assim, a gente sonha com isso. Mas certamente nós já somos uma empresa onde a gente pode ser quem a gente é de verdade, onde a gente pode falar sem ser julgado, onde as pessoas não precisam, né, vestir uma máscara. E isso para mim é motivo de muito orgulho. Então eu estou juntando essas duas coisas, né, minha visão como empreendedor em duas frentes. Ressignificar a cultura do mercado onde a gente está inserido e ressignificar a atividade profissional, que ainda, né, carece de muita melhoria. Um pouco dessas duas coisas. E como é que você veio parar aqui no Cubo? Nossa, ótima, ótima história. Eu sou de Belo Horizonte, você deve ter notado pelo meu sotaque que eu não sou daqui. Eu vim para cá, depois de uma jornada nos Estados Unidos. Eu saí de BH, fui morar em São Francisco durante um tempo, né, eu costumo falar que é aprender a empreender. E eu era advogado, de fato, eu não era empreendedor, né, eu não tinha todas as formações ou, enfim, todo o conhecimento necessário para empreender, e eu acabei tentando aprender isso, por lá. E aí, depois de ter participado de um programa lá em São Francisco, da 500 Startups, eu fui inserido nesse contexto, de empreendedorismo de tecnologia no Brasil. Foi mais ou menos nessa época que estava sendo criado o Cubo, aqui em São Paulo. Então eu voltei de São Francisco para São Paulo e a gente tem o maior orgulho de ter sido a primeira empresa selecionada pro Cubo. A gente aqui na Rua Casa do Ator 919, primeiro O andar, o Cubinho. Cubinho. E na época, né, liderado pelo Flávio, a gente, né, fez uma iniciativa ali e foi ótimo, porque a gente, né, teve os primeiros clientes, né, o Itaú se tornou nosso cliente, a gente começou a, né, levantou dinheiro com investidores que estavam parte do ecossistema. Certamente o Cubo foi transformador, para o mercado de tecnologia e startups no Brasil, e a gente tem o maior orgulho de ter sido feito parte dele desde o dia um, assim, é uma história que a gente gosta muito de contar. E você citou essa questão de ter acesso ao investimento. Como é que você viabilizou? Lembrando sempre que uma parte do nosso público é gente de startups também, e muitas vezes gente que está em passos anteriores aos entrevistados aqui. Uhum. Então conta um pouquinho como é que você viabilizou
o investimento para poder fazer as transformações e criar os produtos que vocês criaram? Legal. Primeiro a gente estava, acho que uma coisa muito importante para falar quando a gente fala de investimento é não, tem muito dinheiro disponível. O que, né, precisa acontecer é um match, né, para usar um termo em inglês aqui, mas uma combinação de oportunidade com necessidade de capital, etc. Então, assim, se o empreendedor consegue provar que com um determinado volume de capital ele consegue multiplicar aquele investimento num mercado que é efetivamente grande, num problema que as pessoas efetivamente têm, o dinheiro vai aparecer. Então, foi um pouco disso, assim, a gente tinha um problema que era evidente, que todo mundo, ninguém discorda que direito e burocracia são sinônimos e que tem muita ineficiência, né? Todo mundo já foi tocado algum dia por Nossa Senhora, não quero falar mais com o advogado, não aguento mais. Então, esse trauma, ele é notório, assim. Então, isso balança as pessoas. E, assim, o Brasil é muito grande e o mercado jurídico brasileiro é muito grande, as ineficiências são muito relevantes, então a gente foi muito por essa linha de convencer investidores a aportar capital no negócio, sob, né, a expectativa de que depois de algum tempo a gente retornaria esse investimento, né, já como empresa mais consolidada. Foi isso que a gente fez. Então a empresa hoje, né, já se tornou uma empresa lucrativa. A gente não está mais naquele estágio de queimar a caixa como, né, muitas startups, mas foi a nossa realidade por anos. Então um pouco disso. Curioso você falar, né, do público, porque parte do que a Remessa faz é um negócio que para nós é muito importante, que é a gente recebeu o investimento a primeira vez em dólar. E Uhum. trazer isso para o Brasil foi uma loucura na época. Então, enfim, é um problema e uma solução que para mim são muito caras e muito importantes. Então, eu fico feliz de participar aqui também diretamente desse, né, de apoiar esse tipo de solução, porque é uma dor real para os empreendedores. O Remessa Talks não é para fazer propaganda da Sim, Remessa sim, Online, mas mas foi você falou, inevitável. você falou de uma coisa assim fantástica, porque trazer dinheiro para o Brasil, trazer dinheiro é uma coisa, trazer dinheiro na forma de aporte ou de empréstimo, como as startups fazem, é outra história. Sim. Tem uma pilha de documento que precisa ser preenchido para o Banco Não, Central. nem só isso. É uma pilha de documentos e, assim, você está às vezes entrando num mundo, né, não é nem só a parte da remessa. Quando você entra no mundo de abrir uma empresa fora, você abre uma empresa nos Estados Unidos ou em Delaware né, vai abrir uma empresa nas Ilhas Caimã, você tem um emaranhado de coisas que você não sabe como é que funciona o sistema tributário, o sistema, né, societário, os documentos, e você se vê ali no piloto automático fazendo porque todo mundo fez sem conhecer os riscos e problemas E e você é custos atrelados. advogado, né? Eu sou advogado, assim, caso de ferreiro, espeto de pau. Eu efetivamente não sabia onde eu estava me metendo quando eu decidi abrir uma empresa em 3 países e montar uma estrutura societária super complexa. Depois eu me vi obrigado a fazer remessas internacionais de dinheiro. Isso é uma dor de cabeça. Então, felizmente, empresas como a Remessa existem para facilitar esse processo. Sem pretensão aqui de fazer propaganda, mas assim, como empreendedor, eu olho uma coisa, o problema é real. Assim, Uhum. a gente efetivamente está diante de algo que as empresas estão dispostas, as pessoas estão dispostas a pagar porque esse é um problema real. Então, assim como fazer contrato, assim como, enfim, uma série de outros problemas que a gente vê por aí, esse também de remessa internacional é um problema. Para você fazer inovação, para você criar uma nova tecnologia, para você mudar o mundo, você precisa resolver burocracia. Não tem jeito, não dá para fugir, né? Sim, sim. Para mim, essa é uma tendência que une muitas empresas. Assim, as experiências das pessoas estão quebradas. Eu costumo falar que não tá difícil ter ideia, porque tem muita coisa que é ruim. Uma dica que eu dou para todo, eu sou muito procurado e acho que isso é normal, né? A gente tem muita gente com desejo de empreender. Eu falo assim: olha, ideia tem aos montes, o difícil é executar. Olha, você está na dúvida do que você quer fazer? Olha para o lado, senta um pouco, senta numa mesa de bar e fica olhando as coisas. O tanto de coisa que está errada, de oportunidade para melhorar a vida das pessoas que a gente tem. Então, assim, e esse é um paraíso no Brasil, né? Quando você vai para a Suíça, lá as coisas estão muito resolvidas. Aqui no Brasil, a gente tem muito problema e muita coisa para fazer. Por isso eu falo que aqui é um mar de oportunidades para empreendedores, porque realmente a gente tem muita, muita coisa para ser resolvida ainda. Bom, horizonte para vocês. Estamos iniciando o ano 2024. O que vocês têm de objetivo para esse ano? Como é que vocês estão olhando os próximos anos? Como é que vocês estão vendo o mercado em que vocês atuam? Ótima pergunta. A gente está
a gente vem de um ano muito desafiador, né? A gente viveu em 2022 uma mudança muito significativa no mercado de venture capital, que é o mundo, né, de investidores de capital de risco que aportam dinheiro nas startups. Teve uma mudança de liquidez, uma mudança de premissas. Então, o que era importante, né, na lista, né, de prioridades para o investidor mudou muito. Então, o que aconteceu? A gente saiu de uma esteira de focar exclusivamente em crescimento para, em 2023, buscar eficiência, né, e saúde financeira. Foi o ano que a gente conquistou o break-even, foi o ano que a gente conquistou lucratividade e focou bastante em melhorar os nossos índices financeiros, os nossos indicadores, né, de quanto custa adquirir um cliente, quanto de receita cada pessoa tem, e efetivamente foi um ano de melhoria em eficiência. 2024 volta a ser um ano, né, principalmente protagonizado por esse plano de fundo da inteligência artificial, né, de alavancas de crescimento. Então, o nosso plano esse ano é efetivamente crescer a empresa. A gente tem metas bastante agressivas ali de crescimento de receita, mas sempre com foco na eficiência, sem perder o que a gente conquistou de eficiência operacional até aqui. Então, olhando para trás, né, a gente, né, desenvolveu o produto, inovou, descobriu um problema real, né, tinha uma oportunidade de fazer isso com mais capital, decidimos por fazer com o nosso próprio, então a gente está com hoje caixa e disponibilidade para crescer, break-vamos a empresa e agora o foco é crescer mantendo a eficiência. Sempre, né, com esse plano de fundo de estar próximo de soluções que visam desburocratizar o mercado. Por que eu falo próximo? Existe hoje uma convergência de soluções, né? Empresas que antes trabalhavam com assinatura digital, empresas, né, que trabalhavam com documentos públicos, empresas que trabalhavam com guardas de documento, empresas que trabalhavam com automação de documentos, como a gente, tá todo mundo olhando para a mesma coisa, que é a transação, que é reduzir o custo de transação, que é fazer com que as pessoas consigam transacionar mais barato e com mais eficiência e com menos risco. Então, a gente tem ficado muito atento a como que a gente consegue consolidar né, soluções e produtos do mercado que convirjam nessa solução, né, que sejam convergentes e que sejam próximas nesse sentido. Então, a gente está bastante atento aí ao movimento de mercado, para estar próximo de empresas que a gente acredita, para construir soluções conectadas e resolver a vida do nosso cliente que não quer saber de burocracia. Gabriel, infelizmente eu tenho que encerrar Ah, esse papo. tá muito gostoso, mas eu entendo. Bom demais. Eu quero te desejar muito sucesso e dizer para você que todos os convidados do Remessa Talks têm direito a abrir a conta global na Olha que coisa Remessa boa. e ainda ganhar um depósito inicial. Você não vai ficar rico com esse depósito inicial, mas é um presente da Remessa Online para todos os convidados aqui. Então, Ah, depois você só clica, só baixa o app, abre sua conta com certeza eu vou e o baixar. saldo inicial a gente coloca lá para Vai você. ser muito bom, obrigado. Obrigado demais aí pela sua ajuda. Obrigado pelos elogios que você fez à Remessa. Quando a gente te convidou, não fazia a menor ideia que você era um parceiro da Remessa Online. Sim, A tem um gente carinho muito descobriu grande, assim, agora. a Remessa é cliente nossa, eu sou cliente Remessa, então, assim, é um carinho muito grande, Não. fico feliz demais. Eu sempre falo isso aqui nos episódios, quando o entrevistado cita justamente essa relação com a Remessa. Eu não busco os entrevistados na relação de clientes da Remessa Online. Normalmente eu busco os entrevistados quando eles saem na mídia, quando a assessoria de imprensa deles estão falando. Eu faço um processo jornalístico de Sim. trazer as pessoas que têm relevância para bater um papo. E eu fico muito feliz quando a gente começa a conversar e o cliente diz assim, eu sou cliente Remessa, eu sou parceiro Remessa. Eu fico muito feliz mesmo de poder estar ouvindo essas histórias e saber que vocês estão satisfeitos com o serviço que a Remessa presta. Sim. Obrigado mesmo. Maravilha, eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens. Obrigado mesmo, um abraço. Legal. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Remessa Talks é o seu podcast sobre inovação, startups e novos negócios, uma produção da Remessa Online e oferecida pelas soluções da Remessa Online, pela Conta Global, pelo Remessa Pay e pelo Remessa for Startups. Entre no nosso site, conheça esses produtos e você vai perceber que tem a solução ideal para você e principalmente para a sua startup. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.